Havendo quórum regimental, declaro sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, aberta a terceira sessão ordinária do mês de fevereiro, realizada neste dia 7, de modo virtual. Para a devida confirmação dos vereadores presentes, passamos à chamada nominal. Vereadora Mauri Vieira Marques. Presente. Vereador Diego Dias Lopes. Presente. Vereadora Edvalcide Souza Lemos. Macete. Presente. Vereador João Batista Machado. Presente. Vereador João Vitor Passos Amorim. Ausente. Vereador José Firmino de Almeida. Presente. Vereador Marcos Roberto de Souza. Marquinhos. Ausente. Vereador Maximiliano Fernandes. Presente. Vereador Murilo Rodrigues dos Santos. Presente. Vereadora Renata Aparecida de Campos Rodrigues. Ausente. Vereadora Thaís Cardoso Lopes, presente. Convido o novo vereador Murilo Rodrigues para fazer a leitura de um trecho bíblico. Boa noite a todos. Vou ler o Salmo 91. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Palavra da salvação. Graças a Deus. Convido o vereador José Firmino para cumprimentar os presentes e os internautas em nome de todos os vereadores e vereadoras. Cumprimento o presidente desta casa, cumprimento os nobres colegas vereadores, cumprimento os internautas, que todos participem conosco nesta sessão ordinária de hoje. Muito obrigado. Comunico os nobres vereadores que nas sessões virtuais a leitura da ata é dispensada e essa estará à disposição de todos na Secretaria da Casa para consulta e será votada na primeira sessão presencial subsequente. Não havendo expedientes endereçados à Casa, passamos à ordem do dia. Leitura do projeto de lei número 168 de 2024, de autoria da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, que dispõe sobre a fixação de subsídios dos agentes políticos municipais para a legislatura de 2025-2028 e da outras providências. Ofício 001/2024, Palmeiras de Goiás, 6 de fevereiro de 2024. Excelentíssima senhora Thaís Cardoso Lopes, presidente da Câmara Municipal de Palmeiras de Goiás. Senhora presidente, a par do prazer em cumprimentá-la, servimos do presente para colocar o projeto de lei número 168/2024, que dispõe sobre a fixação de subsídios dos agentes políticos municipais para a legislatura de 2025, 2028 e da outras providências, de autoria da mesa diretora para apreciação e votação dessa Casa de Leis. Certo de merecermos sempre a atenção dos nobres pares dessa Casa, reiteramos nossos protestos de estima e consideração. Com apreço, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Vereador Amaury Vieira Marques, presidente. Vereador Maximiliano Fernandes, relator. Vereador Diego Dias Lopes, membro. Projeto de lei número 168/2024, de 6 de fevereiro de 2024. Dispõe sobre a fixação de subsídios dos agentes políticos municipais para a legislatura 2025/2028 e da outras providências. A Câmara Municipal de Palmeiras de Goiás, Estado de Goiás, no uso de suas atribuições legais e com bases nos incisos 5, 6 e 7 do artigo 29, incisos 10 e 11, do artigo 37, parágrafo 4º do artigo 39, todos da Constituição Federal, e no artigo 68 da Constituição do Estado de Goiás e Instrução Normativa número 004/12 do Tribunal de Contas dos Municípios. Aprova e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. O subsídio mensal do prefeito municipal para o mandato correspondente ao período de 2025 a 2028 fica fixado em parcela única o valor de R$ 30.061,95. Artigo 2º. O subsídio mensal do vice-prefeito para o mandato correspondente ao período de 2025 a 2028 fica fixado em parcela única o valor de R$ 15.030,98. Artigo 3º. O subsídio mensal dos secretários municipais para o período de 2025 a 2028 fica fixado em parcela única o valor de
R$11.273,22. Artigo 4º. O subsídio mensal dos vereadores para a legislatura de 2025 a 2028 fica fixado em parcela única o valor de R$ 9.901,92. Artigo 5º. O prefeito, o vice-prefeito, os secretários e os vereadores terão direito à percepção do 13º salário de subsídios. Parágrafo 1º. O 13º salário subsídio corresponderá a 1/12 avos por mês de efetivo exercício da remuneração devida em dezembro do ano correspondente. Parágrafo 2º. A fração igual ou superior a 15 dias de exercícios será tomada como mês integral para efeito deste artigo. Parágrafo 3º. O 13º salário subsídio poderá ser pago em 2 parcelas. A primeira até 30 de novembro e a segunda até 31 do mês de dezembro de cada ano. Parágrafo 4º. O pagamento de cada parcela se fará com base na remuneração mês em que ocorrer o pagamento. Parágrafo 5º. A segunda parcela será calculada com base na remuneração em vigor no mês de dezembro, abatida a importância da primeira parcela pelo valor pago. Parágrafo 6º. Caso o prefeito, ou vice-prefeito, ou secretário, ou vereador deixe o cargo, o 13º salário subsídio será lhe pago proporcionalmente ao número de meses de exercício do ano. Artigo 7º. O prefeito, o vice-prefeito, os secretários e os vereadores terão direito anualmente ao gozo de um período de férias de 30 dias, corridos sem prejuízo da remuneração, com adicional de 1/3. Parágrafo 1º. Durante as férias, o prefeito será substituído pelo vice-prefeito e, no período de substituição, perceberá a remuneração do cargo ocupado temporariamente. Parágrafo 2º. Previsto o período de afastamento de férias de acordo com a necessidade da administração, o prefeito designará substituto dos secretários, assegurado ao substituto o direito à percepção da remuneração do cargo em substituição. Parágrafo 3º. O período de férias do pagamento de 1/3 constitucional dos vereadores corresponderá ao recesso do mês de julho. Parágrafo 4º. Não será admitida a indenização de férias não gozadas ao prefeito, ao vice-prefeito, aos secretários e aos vereadores, exceto no último ano do mandato, tendo em vista o prazo do período aquisitivo. Artigo 8º. Aos subsídios fixados por esta lei, fica assegurada a revisão geral anual mediante lei específica, sempre na mesma data e sem distinção de índices, consoante o que prevê o inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal. Artigo 9º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º dia do mês de janeiro de 2025, revogando-se as disposições em contrário. Sala de sessões, aos 6 dias de mês de fevereiro de 2024, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Vereador Amaury Vieira Marques, presidente. Vereador Maximiliano Fernandes, relator. Vereador Diego Dias Lopes, membro. Justificativa. O presente projeto de lei tem por finalidade estabelecer os subsídios dos agentes políticos do Poder Executivo e do Legislativo do município de Palmeiras de Goiás para o quadriênio 2025/2028, bem como estabelecer outras disposições relacionadas aos seus vencimentos e direitos. É importante destacar que a fixação dos subsídios dos agentes políticos é um procedimento essencial para a gestão pública, garantindo transparência, equilíbrio financeiro e respeito aos limites estabelecidos pela legislação vigente. No que tange ao subsídio do prefeito municipal, observamos que o valor proposto segue os parâmetros estabelecidos pela Constituição Federal, que estabelece o teto com base no subsídio do ministro do Supremo Tribunal Federal. O aumento proposto visa adequar o subsídio do prefeito à realidade econômica e aos padrões salariais atualizados. Da mesma forma, o subsídio do vice-prefeito é fixado em conformidade com os limites legais, respeitando o subteto estabelecido para este cargo em relação ao subsídio do prefeito. No que concerne aos vereadores, o projeto estabelece um aumento moderado e dentro dos limites constitucionais, levando em consideração o tamanho do município e o subsídio dos deputados estaduais, conforme determinado pela legislação vigente. Os secretários municipais, por sua vez, têm seus subsídios ajustados
de acordo com o estabelecido para o prefeito, respeitando o subteto previsto na legislação. Além disso, o projeto prevê o direito ao 13º salário / subsídios e férias para os agentes políticos, seguindo as normativas legais e constitucionais, garantindo assim seus direitos trabalhistas. Por fim, destaca-se que a lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do mês de janeiro de 2025, assegurando a devida antecedência para o cumprimento dos prazos estabelecidos pela legislação eleitoral. A presente proposta busca promover a adequação dos subsídios dos agentes políticos do município de Palmeiras de Goiás, garantindo sua legalidade, transparência e equidade, conforme as normativas constitucionais e legais vigentes. Deste modo, em atenção às previsões regimentais, parágrafo único do artigo 263, é que a Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização apresenta aos nobres pares a proposição, fixando os subsídios para os agentes políticos municipais de nosso município. Diante do exposto, contamos com o apoio dos nobres parlamentares desta Casa para a aprovação desta proposição legislativa. Sala das Sessões, aos 6 dias do mês de fevereiro de 2024, Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, vereador Amaury Vieira Marques, presidente, vereador Maximiliano Fernandes, relator, e vereador Diego Dias Lopes, membro. Encaminho o projeto de lei número 168 de 2024 à Comissão de Constituição, Justiça e Redação e à Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização para parecer em tempo regimental. Primeira votação, parecer conjunto das Comissões de Constituição, Justiça e Redação e Finanças, Orçamento e Fiscalização em face ao projeto de lei número 164 de 2024, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a concessão de revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos municipais e dos subsídios dos agentes políticos dos poderes executivo e legislativo municipal para o exercício de 2024 e da outras providências. Parecer conjunto. Versa os autos sobre o projeto de lei número 164, de 29 de janeiro de 2024, de autoria do chefe do Poder Executivo, dispondo sobre a concessão de revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos e dos subsídios dos agentes políticos dos poderes executivo e legislativo municipal para o exercício de 2024. A proposição, encaminhada a essa Casa Legislativa no dia 1º de fevereiro de 2024, estabelece a revisão geral anual no percentual de 4,62%, adotando a variação da inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, a fim de preservar o poder aquisitivo dos salários dos servidores e dos agentes públicos. O projeto de lei em análise foi apresentado e lido perante o plenário durante a sessão ordinária do dia 6 de fevereiro de 2024, ocasião em que foi distribuído às comissões de Constituição, Justiça e Redação e de Finanças, Orçamento e Fiscalização, conforme determinações regimentais, artigo 212. Assim, tendo as comissões, na faculdade regimental, deliberado apreciar a matéria em conjunto, artigo 195, com o inciso 2º do artigo 212, por seus membros infracinados, manifesta o seguinte. Primeiro, do exame de admissibilidade jurídica e legislativa. Em primeiro lugar, entende-se que a matéria constante do incluso projeto de lei insere-se no âmbito da competência municipal de iniciativa privativa do Poder Executivo Municipal, conforme prevista na linha A do inciso 24 do artigo 9º e nos artigos 41 e 105, todos os dispostos na Lei Orgânica Municipal. Observa-se que não se trata de mera vantagem concedida aos servidores públicos e agentes políticos, mas de direito constitucionalmente assegurado e regulamentado por norma municipal. É importante distinguirmos a revisão geral anual do reajuste. A revisão geral anual se difere do reajuste, porquanto ela se destina apenas a recompor as perdas financeiras da moeda frente à inflação, sem promover incremento remuneratório. A revisão geral anual constitui-se em um aumento nominal do valor da remuneração ou subsídio, enquanto o reajuste afigura-se ao aumento real. Nota-se que o legislador intenciona que seja assegurada a preservação do poder aquisitivo dos salários dos servidores e agentes públicos, consoante ao que prevê o inciso 4º do caput do artigo 7º da Constituição. Nesse aspecto, a Lei Municipal número 1209, de 2 de abril de 2018,
alterada pela Lei Municipal número 1.323, de 21 de julho de 2021, disciplina a revisão geral anual, remuneração dos servidores públicos municipais e do subsídio dos agentes políticos, fixando a variação da inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, como índice para recompor as perdas financeiras salariais. Segundo, do exame de compatibilidade ou adequação orçamentária. A Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, conhecida como a Lei de Responsabilidade Fiscal, LRFF, em consonância com o que determina o artigo 174 da Constituição Federal, normatizou no âmbito da administração pública brasileira, nos âmbitos federal, estadual, municipal e do Distrito Federal, dispostos para o controle das finanças públicas, com especial atenção ao planejamento e à transparência, controle e fiscalização do destino do dinheiro público. Como regra, a prestação de serviços públicos exige um grande número de servidores, de modo que a despesa com o pagamento desses servidores é quase sempre a maior parcela de gastos dos entes federativos. Deste modo, a legislação federal supramencionada estabelece que a despesa total com o pessoal nos municípios não poderá exceder a 60% da receita corrente líquida, artigo 19. Observe-se que no que se diz respeito aos limites de gasto com o pessoal, a proposição está adequada aos percentuais legais. 3. Da conclusão da matéria. Posto isso, entende-se que não há óbice constitucionais ou legais à aprovação do projeto de lei em análise, na forma em que foi apresentado à Casa, sendo também oportuno e conveniente. Ademais, as despesas decorrentes da presente lei encontram-se adequadas ao orçamento vigente, razão pela qual manifestamos favoráveis à aprovação da proposição. É o relatório, Sala das Comissões, Palmeiras de Goiás, 7 de fevereiro de 2024. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Vereador João Vitor Passos Amorim, presidente. Vereador João Batista Machado, relator. Vereador Edivalcide Souza Lemes, membro. Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Vereador Amaury Vieira Marques, presidente. Vereador Maximiliano Fernandes, relator. Vereador Diego Dias Lopes, membro. Em discussão, o projeto de lei número 164 de 2024. Em votação, os que concordarem com o projeto permaneçam como estão. Aprovado. Encaminho o projeto de lei número 164 de 2024 para sua segunda e última votação. Primeira votação, parecer conjunto das comissões de Constituição, Justiça e Redação, Finanças, Orçamento e Fiscalização e Educação, Cultura, Esporte, Lazer e outros, em face ao projeto de lei número 165 de 2024, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a concessão de reajuste e fixa o piso salarial do Magistério Público Municipal de Palmeiras de Goiás e dá outras providências. Parecer conjunto. Versam os autos sobre o projeto de lei número 165, de 29 de janeiro de 2024, de autoria do chefe do Poder Executivo, dispondo sobre a concessão de reajustes e fixa o piso salarial do Magistério Público Municipal de Palmeiras de Goiás. A proposição, encaminhada a esta Casa Legislativa no dia 1º de fevereiro de 2024, estabelece a complementação do piso salarial do Magistério Público Municipal, aplicando-se reajuste de 9,18% referente ao exercício de 2023, a serem pagos a partir de 1º de janeiro de 2024. B. Reajuste de 3,62% a todas as classes ou níveis da carreira do Magistério Público Municipal a partir de 1º de janeiro de 2024, extensivo aos professores inativos e aos pensionistas. C. Piso salarial do Magistério Municipal vigente a partir de 2024. O projeto de lei em análise foi apresentado e lido perante o plenário durante a sessão ordinária, no dia 6 de fevereiro de 2024, ocasião em que foi distribuído às comissões de Constituição, Justiça e Redação e de Finanças, Orçamento e Fiscalização e Educação, Cultura, Esporte, Lazer e outros, conforme determinações regimentais, artigo 212. Assim, tendo as comissões da Faculdade Regimental deliberado apreciar a matéria em conjunto, artigo 195, com o inciso 2º do artigo 212, por seus membros infracinados, manifesta o seguinte. Primeiro, do exame de admissibilidade jurídica e legislativa. Sobre o tema tratado nesta propositura, a Lei Orgânica Municipal, que reproduziu de forma geral o estabelecido no artigo 61,
a Constituição Federal, que cuida das matérias de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, dispõe, em seu artigo 41, incisos, que compete privativamente ao prefeito a iniciativa das leis que disponham sobre o regime jurídico dos servidores e aumento de sua remuneração. A priori, o inciso 4º, artigo 7º da Constituição Federal estabelece a garantia a todos os trabalhadores ao salário mínimo. Ademais, no inciso 8º do artigo 206, a Constituição Federal determinou que a lei deveria fixar um piso salarial nacional para os profissionais da educação pública, com o objetivo de valorizar os professores da rede pública de ensino. Artigo 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. 8º, piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escola pública nos termos da lei federal. Neste sentido, regulamentando uma disposição já prevista na Constituição Federal e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, Lei Federal número 9.394, de 20 de dezembro de 1996, a Lei Federal número 11.738, de 16 de julho de 2008, fixou o piso salarial profissional nacional para o Magistério Público da Educação Básica, com a carga de 40 horas semanais, sendo esse o valor mínimo a ser observado pela União, pelos estados, o Distrito Federal e os municípios, quando da fixação do vencimento inicial das carreiras. Esta lei estabelece ainda que os reajustes devem ocorrer a cada ano, sempre em janeiro. O projeto de Intela intenciona reajustar o piso salarial do Magistério Municipal, garantindo à classe o percebimento de reajuste junto às demais categorias de servidores municipais. Portanto, o reajuste no percentual proposto está plenamente compatível às previsões legais em vigência, bem como a Constituição Federal e a Lei Federal número 11.738/2008. Asseguram que a legislação municipal terá que observar o valor mínimo estabelecido na legislação federal. Segundo, do exame de compatibilidade ou adequação orçamentária. A Constituição Federal, em seu artigo 169, parágrafo 1º, determina que a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração somente poderá ser feita se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos delas decorrentes se houver autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias. A matéria hora submetida à apreciação deste parlamento está de acordo com as sobreditas exigências constitucionais legais, vez que a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o atual exercício financeiro traz autorização legal para o incremento da despesa com pessoal, conforme exige o citado artigo 169, parágrafo 1º da Constituição Federal e o artigo 71 da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar Federal número 101, de 4 de maio de 2000. Como também está de acordo com a Resolução Normativa número 005/2007 do Egrégio Tribunal de Contas dos Municípios revestida de legalidade. Terceiro, do mérito da proposição. A Constituição Federal consagra o direito à educação, artigo 6º, e estabelece os seus princípios fundamentais, artigo 206, sendo um deles a fixação do piso salarial para os profissionais da educação pública, com o objetivo de valorizar os professores da rede pública do ensino. Inciso 8º. É nesse intuito que a Lei de Diretrizes e Bases de Educação Nacional discorre em seus artigos 62 e 67 sobre a formação do magistério, e que o inciso 3º do artigo 67 determina que o sistema de ensino promova a valorização dos profissionais da educação, assegurando-lhe, inclusive, nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do magistério público, o piso salarial profissional. Estabelecer um piso salarial para o magistério municipal, concedendo os devidos reajustes, é resguardar ao princípio constitucional da valorização dos profissionais da educação escolar e como princípio específico da necessidade de piso salarial à categoria. Ademais, o reajuste do piso salarial para os profissionais do magistério público da educação básica encontra-se no âmbito da política de valorização profissional prevista no Plano Nacional de Educação, PNE. A meta 17 do PNE estabelece a valorização dos profissionais do magistério das redes públicas de educação básica de forma a equiparar seu rendimento médio aos demais profissionais com escolaridade equivalente. Quarto, da conclusão da matéria. Posto isso, entende-se que não há óbitos constitucionais ou legais à aprovação do
projeto de lei em análise, na forma em que foi apresentado à Casa, sendo também oportuno e conveniente. Ademais, as despesas decorrentes da presente lei encontram-se adequadas ao orçamento vigente, razão pela qual manifestamos favoráveis à aprovação da proposição. É o relatório, Sala das Comissões, Palmeiras de Goiás, 7 de fevereiro de 2024. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Vereador João Vitor Passos Amorim, presidente. Vereador João Batista Machado, relator. Vereador Edivalcide Souza Lemes, membro. Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Vereador Amaury Vieira Marques, presidente. Vereador Maximiliano Fernandes, relator. Vereador Diego Dias Lopes, membro. Comissão de Educação, Cultura, Esporte, Lazer e outros. Vereador João Vitor Passos Amorim, presidente. Vereador Amaury Vieira Marques, relator. Vereador Diego Dias Lopes, membro. Em discussão, o projeto de lei número 165 de 2024. Em votação, os que concordarem com o projeto permaneçam na comissão. Aprovado. Encaminho o projeto de lei número 165 de 2024 para sua segunda e última votação. Primeira votação, parecer conjunto das comissões de Constituição, Justiça e Redação e Finanças, Orçamento e Fiscalização. Em face ao projeto de lei número 166 de 2024, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a fixação do piso salarial mínimo, a partir de 1º de janeiro de 2024 e da outras providências. Parecer conjunto. Versam os autos sobre o projeto de lei número 166, de 29 de janeiro de 2024, de autoria do chefe do Poder Executivo, que fixa o piso salarial mínimo do ano de 2024. A proposição encaminhada a esta Casa Legislativa no dia 1º de fevereiro de 2024 estabelece o valor do piso salarial mínimo dos servidores públicos ativos e inativos da Prefeitura Municipal de Palmeiras de Goiás, fixando a quantia em R$ 1.412 para o exercício de 2024, em consonância com o Decreto Federal número 11.864, de 27 de dezembro de 2023. O projeto de lei em análise foi apresentado e lido perante o plenário durante a sessão ordinária no dia 6 de fevereiro de 2024, ocasião em que foi distribuído às comissões de Constituição, Justiça e Redação e de Finanças, Orçamento e Fiscalização, conforme determinações regimentais, artigo 212. Assim, tendo as comissões, na faculdade regimental deliberado, apreciar a matéria em conjunto, artigo 195, com o inciso 2º do artigo 212. Por seus membros infracinados, manifesta o seguinte. Primeiro, do exame de admissibilidade jurídica e legislativa. Sobre o tema tratado nessa propositura, a Lei Orgânica Municipal, que reproduziu, de forma geral, o estabelecido no artigo 61 da Constituição Federal, que cuida das matérias de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo. Dispõe em seu artigo 41, incisos, que compete privativamente ao prefeito a iniciativa das leis que disponha sobre o regime jurídico dos servidores e aumento de sua remuneração. Vejamos, o inciso 4º do artigo 7º da Constituição Federal estabelece a garantia a todos os trabalhadores ao salário mínimo nacionalmente unificado, enquanto o inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal assegura o direito à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos e dos subsídios dos agentes políticos na mesma data e no mesmo índice. Nesse aspecto, o Supremo Tribunal Federal, STF, editou orientação por meio da súmula vinculante número 16, no sentido de que a garantia do salário mínimo prevista nos dispositivos supramencionados é alusiva ao total da remuneração do servidor e que não pode ser inferior ao salário mínimo. Segundo, do exame de compatibilidade ou adequação orçamentária. O projeto de lei em análise é meio de mera formalidade, visando tão somente promover a adequação do piso salarial mínimo ao valor fixado como salário mínimo nacional pelo Decreto Federal número 11.864, de 27 de dezembro de 2023. Outro sim, importa destacar que a Constituição Federal exige que a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração somente poderá ser feita se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos delas decorrentes e se houver autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias, artigo 169, parágrafo 1º. A matéria ora submetida à apreciação deste Parlamento está de acordo com as sobreditas exigências constitucionais legais, vez que a Lei de Diretrizes Orçamentárias
para o atual exercício financeiro, traz autorização legal para o incremento da despesa de pessoal, conforme estabelece o citado artigo 169, parágrafo 1º da Constituição Federal e o artigo 71 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Número 101, de 4 de maio de 2000. Como também está de acordo com a resolução normativa número 005/2007 do Egrégio Tribunal de Contas dos Municípios, revestida da legalidade. Terceiro, da conclusão da matéria. Posto isso, entende-se que não há óbices constitucionais ou legais à aprovação do projeto de lei em análise, na forma em que foi apresentado à Casa, sendo também oportuno e conveniente. Ademais, as despesas decorrentes da presente lei encontram-se adequadas ao orçamento vigente, razão pela qual manifestamos favoráveis à aprovação da proposição. É o relatório, Sala das Comissões, Palmeiras de Goiás, 7 de fevereiro de 2024, Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Vereador João Vitor Passos Amorim, presidente. Vereador João Batista Machado, relator. Vereador Edivalcito Souza Lemes, membro. Comissão Finanças, Orçamento e Fiscalização. Vereador Amaury Vieira Marques, presidente. Vereador Maximiliano Fernandes, relator. Vereador Diego Dias Lopes, membro. Em discussão, o projeto de lei número 166 de 2024. Em votação, os que concordaram com o projeto permaneçam como estão. Aprovado. Encaminho o projeto de lei número 166 de 2024 para sua segunda e última votação. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação em face ao projeto de lei número 167 de 2024, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a alteração da Lei Complementar número 10, de 27 de abril de 2024, para os fins que especifica e dá outras providências. Que dispõe sobre a alteração da Lei Complementar número 10, de 27 de abril de 2023, desculpa, gente, para os fins que especifica e dá outras providências. Parecer. Versam os autos sobre o projeto de lei número 167, de 29 de janeiro de 2024, de autoria do chefe do Poder Executivo. Dispõe sobre alterações na Lei Complementar número 10, de 27 de abril de 2023, para os fins que especifica e dá outras providências. A proposição encaminhada a essa Casa Legislativa no dia 1º de fevereiro de 2024, objetiva tão somente promover alterações na Lei Complementar número 10, de 27 de abril de 2023, assegurando também aos atuais servidores ocupantes do cargo efetivo de motorista o direito de opção pelo enquadramento no cargo efetivo de motorista veículo pesado, conforme havia sido conferido aos ocupantes do cargo efetivo de motorista 2, por meio da Lei Complementar número 14, de 15 de dezembro de 2023. O projeto de lei em análise foi apresentado e lido perante o plenário durante a sessão ordinária no dia 6 de fevereiro de 2024, ocasião em que foi distribuído à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, conforme determinações regimentais, artigo 212. Assim, a Comissão de Justiça e Redação, por seus membros infacinados, manifesta o seguinte acerca do exame de admissibilidade jurídica e legislativa. A priori, a Lei Orgânica Municipal que reproduziu, de forma geral, o estabelecido no artigo 61 da Constituição Federal, que cuida das matérias de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, dispõe, em seu artigo 41, incisos 2º e 5º, que compete privativamente ao prefeito a iniciativa das leis que dispõem sobre a criação, estruturação, aumento de remuneração e atribuições aos cargos da administração direito do município. Igualmente, conforme se vê na combinação dos incisos 2º e 6º do artigo 77 da Constituição Estadual, é competência privativa do chefe do Poder Executivo iniciar o processo legislativo que diz respeito ao provimento de cargos e funções públicas municipais. Isto posto, a proposição em análise é compatível com o ordenamento jurídico vigente, comparo tanto na Constituição Federal quanto na Constituição Estadual. Destaca-se que foi observado a iniciativa para deflagrar o processo legislativo, bem como todos os requisitos legais exigidos para legislar sobre a matéria. Sendo assim, constata-se que a proposição é compatível com o sistema constitucional vigente, não havendo qualquer inconstitucionalidade ou ilegalidade que impeça a sua aprovação. Isto posto, a proposição em análise é compatível com o ordenamento jurídico vigente, tendo amparo tanto na Constituição Federal quanto nas legislações esparsas. Sendo assim, somos pela constitucionalidade e juridicidade da proposição em pauta, e no mérito por sua aprovação. É o relatório, Sala das Comissões, Palmeiras de Goiás, 7 de fevereiro de 2024, Comissão de Constituição, Justiça e Redação.
Vereador João Vitor Passos Amorim, presidente. Vereador João Batista Machado, relator. Vereador Edivalcito Souza Lemes, membro. Em discussão, o projeto de lei número 177 de 2024. Em votação, os que concordaram com o projeto permaneçam como estão. Aprovado. Encaminho o projeto de lei número 166 de 2024 para sua segunda e última votação. Encerradas as matérias da ordem do dia, passamos ao grande expediente. Relembrando que, por ser sessão virtual, não há o pequeno expediente. Passamos, então, agora ao grande expediente. Questão de ordem, presidente. Sim, vereador. Cumprimentar a presidente Thaís, aos novos vereadores, aos internautas que nos assistem no momento. Eu quero usar esse espaço, presidente, nesse momento agora da nossa sessão. Chegou para mim aqui a informação que a mãe da Alessandra, né, Alessandra Ribeiro, tia do nosso amigo aí, colega de trabalho Eliezer, veio a falecer nesse momento. Então, quero aqui manifestar meus sentimentos à família. A gente lutou tanto ontem, né? Essa tal dessa regulação que demora tanto, né, para buscar essas pessoas que estão enfermas, né? Não só aqui, mas no estado todo. O sistema é esse, né? Mas eu quero aqui agradecer também ao secretário Carlos Mamed, que não mediu esforços aí para ajudar essa família. Que essa regulação só foi sair hoje, por volta das 13 horas, se eu não me engano. Então, eu quero deixar aqui, presidente, meus sentimentos à família. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigado, presidente. Continuando no grande expediente. Não havendo mais vereador inscrito, encerro o grande expediente. Agradecer aos colegas vereadores pela participação na terceira sessão deste mês. Já projetos bem encaminhados, que amanhã nós concluiremos as votações. Agradecer aí todas as comissões pelo trabalho que têm desempenhado. Desejar as condolências de todos nós vereadores, a família e a todos os familiares aí da Alessandra, né, pela perca aí da matriarca. Fica aí os nossos sentimentos. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Próxima sessão amanhã, dia 8 de fevereiro, às 19 horas, de modo virtual.